Sejam bem-vindos ao canal Assessorando, e no vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia, bater um papo ou continuar o nosso bate-papo sobre o FD Reinf Eventos R4000, no que diz respeito à distribuição de lucro. É o que nos interessa para o tema de hoje. Eventos R4000 da Reinf, ou seja, 40/10, né, o 4010, a distribuição de lucro quando a pessoa for pessoa física, 40/20, 4020, quando os lucros e dividendos forem pagos, né, ou creditados à pessoa jurídica. E vamos também observar aqui, tomar um certo cuidado com esse evento aqui 40/40, pagamentos e créditos a beneficiários não identificados. Tá? Não é só a observação no sentido de que a pessoa foi ou não identificada, mas se a questão da atividade, né, ela é comprovada, ela pode ser comprovada a sua causa. O que eu quero dizer com isso? Se você paga alguma coisa para o sócio, por exemplo, o sócio costuma pagar uma despesa lá pessoal dele. Se não tiver nem vínculo ou ligação com a pessoa jurídica, com a empresa, né, você pode ter um problema nesse sentido aqui, na qual pode ser classificado ou entendido uma tributação para esse evento aqui, ó. Uma tributação de 35% de imposto de renda exclusivo na fonte. Sobre a distribuição de lucro efetivamente ocorrida, eu acho que não há nenhum problema aqui. O sócio tem lucro para distribuir, ele distribui o lucro na contabilidade, normal. Vai lá, pega da conta jurídica dele, faz a transferência para a pessoa física dele, né? Se for um sócio, pessoa física. Se for uma pessoa jurídica como sócio, está distribuindo lucro, vai ser transferido ali de uma conta para quem está recebendo o lucro. Quanto a isso, eu acho que não há problema algum, no sentido em que há uma distribuição de lucro de fato. Os sócios deliberaram e falaram assim, tem, sei lá, 100 mil reais aqui de lucro, vamos distribuir esse lucro? Vamos, 50-50, e aí cada um vai colocar em suas respectivas declarações de imposto de renda na DAA, e naquele trimestre em que ocorreu a distribuição de lucro, você tem um cronograma ali, nós já vimos esse cronograma no vídeo anterior, mas eu vou relembrar aqui, e você coloca na Reinf qual o dia que foi feita a distribuição de lucro, qual o CPF que recebeu a distribuição de lucro e qual o valor. Basicamente são essas informações na qual serão entregues na Reinf, né? Será entregue. Isso trimestralmente. Até aí tudo bem, né? Não há problema algum, né, nesse sentido. Onde é que está o problema? O problema é que muito das vezes o sócio de uma empresa, ele utiliza os recursos, nós chamamos isso de confusão patrimonial. Por exemplo, ele paga as despesas pessoais da pessoa física dele dentro da pessoa jurídica. Tá? Isso é muito comum. Não deveria, tá? Não é o correto. Por exemplo, na contabilidade assessorando, nós trabalhamos o cliente para que ele chegue num ponto de separar as despesas pessoais das pessoas físicas. Até porque, se você começar a jogar despesas pessoais dentro da tua pessoa jurídica, pode ser que o teu negócio ele vai diminuir o lucro ou até não dar lucro, pode dar até prejuízo. E se você separa as atividades, a sua atividade lucrativa, se você tem uma atividade lucrativa, tem lucro evidenciado, o que você faz? Você transfere os recursos da pessoa jurídica, da tua empresa, para a sua pessoa física, tá? Você pega esse recurso, mas evidencia que aquilo é um lucro. Tá? Ou você pode colocar no ato do pagamento ali uma descrição, tá? Para ajudar a contabilidade, para ajudar o contador. E a partir dali, o contador, né, a contabilidade, identificar ali que é uma distribuição de lucro. Por quê? Ele pega e coleta esses dados e vai colocar na Reinf. E o evento 40/40, o 4040 que eu disse lá? Porque esse evento ele ficou muito bem destacadinho, não sei se você percebeu, se você mexe com a Reinf, mas ele ficou muito destacado
né? Olha, se você não tem a identificação do beneficiário, se você não consegue identificar o beneficiário, você tem que informar isso obrigatoriamente na REINF. Então, se há pagamentos ali na qual não há identificação do beneficiário, você obrigatoriamente tem que colocar na REINF. E qual é o problema disso, na consequência disso? Eu estou preparando o material e vou deixar disponível aqui, tá? Um tema só sobre essa questão da incidência de 35% de imposto de renda exclusivo na fonte. Se eu pago alguém, nesse caso aqui, nós estamos falando do sócio. Leandro, mas se eu paguei, fiz um pagamento para o sócio utilizou o recurso ali. Se ele não identifica aquilo como distribuição de lucro, ele pode ter uma consequência tributária em relação a isso. Então, ficou confuso? Eu vou explicar de novo. A distribuição de lucro é uma coisa. Tá? A distribuição de lucro é um ato deliberado da sociedade. Vamos distribuir o lucro? Vamos. Distribui-se o lucro para a sociedade. Pode ser que eu esteja falando aqui com um empresário individual ou com um sócio unipessoal. Não tem problema. Mesma coisa. Isso no caso de reconhecimento dos pagamentos para o sócio como distribuição de lucro. Então veja, se há um pagamento que não é identificado como distribuição de lucro, de novo, ele pode ser enquadrado ali como um pagamento sem causa comprovada. Tá? Não é que você não for, o beneficiário está sendo identificado, né? Não é que você não foi identificado, é questão que a causa não foi comprovada. Tá? Está na legislação, está no artigo 730 do decreto do regulamento do imposto de renda. Tá? Então é sério isso e é preciso tomar um cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é incomum você pegar um extrato bancário e perceber ali que está identificado, tem até as descrições do pagamento da pessoa física, na qual ela fala assim, olha, ela faz um pagamento da pessoa física utilizando a conta jurídica da empresa, né? Como eu disse, você tem um movimento da sua empresa e dentro desse movimento da sua empresa paga-se despesas pessoais. Por exemplo, ração do cachorro, pilates, escola de música do filho, quer ver o que mais que eu vejo aqui? Pagamento de exame da mãe, tudo escrito, né? Pagamento né? Tá tudo registrado ali através do histórico do extrato bancário. Eu estou pegando no pé do extrato bancário, porque o extrato bancário, hoje ele é mais fiscalizado, principalmente a partir do convênio 166 lá de 2022, que entrou em vigor. Né? Então, enfim, é preciso tomar um cuidado nesse sentido. Então, por isso que deve ser identificado como distribuição de lucro. E a minha orientação é a seguinte: você pegou recursos da empresa, coloca como lucro. É claro que eu estou a falar de uma empresa que tem lucro para distribuir. Porque muito se falou também, eu fiz alguns cursos no Conselho de Contabilidade, e alguns contadores falaram assim, eu faço a antecipação do lucro. Antecipação do lucro, eu já disse em vídeo anterior, tem que se tomar cuidado, porque você pode até antecipar o lucro. Não há legislação que o proíba fazer isso. No entanto, no fechamento do balanço patrimonial, se não houver ali comprovação efetiva de que fechou com lucro para você fazer o fechamento, você é obrigado, por lei, de duas uma, tá? Ou devolver o dinheiro que você distribuiu. Você vai, chegou no final lá, deu prejuízo. O que você faz? Por lei, você seria obrigado a devolver o dinheiro que você pegou. Ou tributar. Vai ser tributado, entendeu? Você tem que oferecer isso como tributação. Aí vai depender muito se você é lucro real. Se for lucro real ou arbitrado, vai ter uma retenção de 35%. Se for presumido ou for simples nacional, vai enquadrar ali na tabela progressiva do imposto de renda. Tá? Então é preciso tomar cuidado. O que eu ouço muito, não pega na fiscalização, eu já ouvi falar muito disso.
Às vezes o cliente chega para mim assim, mas não vai pegar todo mundo e tal. Eu não sei se vai pegar todo mundo. Não sei se vai te pegar, se vai me pegar, se vai pegar em um cruzamento de dados e fazer-se ali o efeito legal da norma. Eu não consigo dizer isso. Mas a evidência de que isso é possível está na REINF. Né? Nós temos eventos ali específicos para esse tipo de situação. Tá? Então, vamos tomar cuidado. Então, veja, mediante a minha dificuldade particular em identificar do meu cliente, de alguns clientes, o que foi distribuição de lucro ou não, porque eu tenho trabalhado com o quê? De que forma? Primeiro, coleta de dados para eu saber qual é a distribuição de lucro ou não. Isso o contador não tem como adivinhar. Então, o empresário tem que te dizer que ele distribuiu o lucro ou não. Ou que aquele recurso é um recurso dele e, portanto, eu vou reconhecer como distribuição de lucro. Então, eu fiz uma planilha, vou mostrar essa planilha aqui, que pode auxiliar, ajudar os empresários na coleta de informação, e coletando essa informação pode ajudar o contador a reconhecer no extrato, porque nem sempre você pode distribuir um lucro no extrato. Pode ser que teve um recurso financeiro ali em dinheiro e você distribuiu o lucro. Tá? Como é que o contador vai saber? Tá? Qual que é o documento? O documento hábil, o instrumento contábil que você vai registrar. Tá? Então veja que eu fiz uma planilha aqui, talvez ela ajude nesse sentido, mostrar esse modelo que eu vou trabalhar, eu vou entregar para o cliente colocar ali. Então veja, há um trabalho de conscientização, primeiro no sentido de que a conta jurídica é da empresa e que a empresa precisa dar lucro e que a partir desse lucro a empresa vai distribuir aos seus sócios o lucro e, portanto, esse lucro distribuído vai na REINF. Tranquilo. O problema está naquelas informações na qual não é da empresa, não é uma despesa operacional. Ração para o gato. Né? Foi pago lá exame médico da mãe. Pilates. Né? Então, veja, o que isso tem a ver com a empresa? Então, veja que não é uma atividade comprovada com causa no sentido jurídico ali. Com a função social, eu costumo dizer muito sobre a função social do negócio. Que o empresário ele fala assim, a empresa é minha, eu faço dela o que eu quiser. Não é bem assim. Tá? Por que não é bem assim? Porque tem consequência jurídica. E tem as implicações dessa consequência jurídica, inclusive a depender do que você fizer com a sua empresa, há um dispositivo, há uma lei que pode ali levar o empresário, inclusive o contador pode ir junto, a depender da situação. Reclusão de 6 a 2 meses ou de 2 a 5 anos, por exemplo, só para ver que na norma existe essa implicação. Muito bem, a ideia é o seguinte, é trabalhar com o nome da empresa, o CNPJ. No meu caso, eu coloquei aqui livro diário, porque eu gosto de controlar qual é o livro diário que eu estou trabalhando durante aquele ano. Por exemplo, livro diário 001 de 2024. Eu tenho a distribuição de lucro, os eventos que eu vou colocar aqui é de duas uma. Ou é o R4010, que é a distribuição de lucro de pessoa física, ou a distribuição de lucro quando a pessoa for jurídica. Qualquer um dos dois, né? CPF ou CNPJ aqui, né? Eu costumo colocar a minha conta contábil. Se você quiser colocar, pode colocar. Isso aqui é um exemplo, tá? Um modelo. Você pode elaborar ou desenvolver alguma coisa nesse sentido. Coloco o CPF, o nome, a participação societária, o tipo de sócio. E aqui nós temos as fichas dos trimestres. Por quê? Porque nós temos que transmitir a REINF nesse sentido de distribuição de lucro. Né? Aqui, ó. Eu coloquei quatro modelos de sócio, nesse caso. Pode colocar mais aqui. Mas veja, o sócio 1 aqui, né? O sócio 2, por exemplo. Você vai colocar a data lá, ó, no dia 10 de janeiro de 2024, eu distribuí R$ 1.500.
no dia 12 de janeiro de 2024, eu distribuí R$ 1.500 para o outro sócio. Vamos falar que eles têm aqui uma participação de 50-50. Porque aí eu entrego essa planilha para o cliente e ele vai colocando aqui para mim. Se faltar linha, eu acrescento, isso aí é de menos. E aí eles vão colocando o dia que foi distribuído e a quantidade. Isso ajuda também no critério para saber o quanto cada um distribuiu. Aqui é um modelo para coletar essas informações, porque na hora de fazer a REINF, aqui eu coloquei os meses, né, o período, e o vencimento. Por exemplo, de janeiro a março de 2024, o vencimento vai ser dia 15 de maio de 2024. Então eu vou ter que usar essas informações aqui. Eu vou ter que colocar item a item, dia a dia, para informar na REINF e transmitir a distribuição de lucro desse sócio. Por exemplo, né, eu tenho um caso aqui de uma empresa que tenha 2 sócios, 50-50, um sócio administrador e uma sócia administradora, tá? Pode ser apenas um cotista, ou num outro caso que eu tenho, que é a divisão societária 89, 1 e 10, todos os sócios são administradores, significa que possivelmente eles recebem o Prolabore, e aqui vão colocando as informações, coletando essas informações. Então, trimestralmente, eu vou pedir para o meu cliente, falar assim, olha, a planilha de distribuição de lucro, me entrega ela. Lá, provavelmente em abril, eu vou pedir essa informação. Abril ou maio, né? Dentro do período de vencimento aqui, vamos falar lá, supondo que em 30 de março de 24 distribuiu aqui 89 mil, né? Vamos fazer uma conta redonda aqui, 10 mil e R$ 1.000, só para a gente trabalhar com essas informações. Esse aqui foi no dia 29 de março de 2024, esse foi no dia 15 de março de 24. Tá? Então veja que essas são as informações que nós vamos declarar na REINF, separado por cada sócio. Então a planilha é essa, tá? No sentido de que eu quero resolver um problema com o meu cliente, coletando as informações dele, para que ele me diga qual informação ali é uma distribuição de lucro, para que eu confronte isso com o extrato depois e consiga achar os valores ali, e se é a caixa ou se é a banco, né? Depender. E para que eu possa ir tratando essas situações em alguns casos que eu tenho. Tá? Muitos dos meus clientes nós já estamos ajustados, tá? Bem redondinho, mas há ainda alguns clientes que eu preciso trabalhar essa questão dos pagamentos da pessoa física ou essa confusão de se pagar despesas pessoais dentro da empresa. Tá? Como eu disse, há algumas implicações que podem ali custar na casa de 35% de imposto exclusivo na fonte. Te espero nos próximos vídeos e fica com Deus.